Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma atualização para vocês sobre como tá a minha vida por aqui. Faz uma semana que eu me mudei, né? E eu documentei tudo para vocês desde que eu entrei com o processo de divórcio, que foi em maio. Já estou oficialmente divorciada, meu novo documento, minha nova identidade já saiu, inclusive quero começar a fazer os outros movimentos de outros documentos, carteira de motorista, passaporte, essas coisas. Estou morando em Balneário Camboriú, como eu disse pra vocês, então eu vim papear um pouquinho, falar também do custo de vida, como que foi o procedimento de locação aqui. Muitas coisas que vocês perguntam, né? A multa para sair do outro apartamento, quanto que custou essa questão da pintura, e todas as coisas que envolve romper um contrato, né? Quebrar uma regra, tem a consequência disso e como eu estou me sentindo. Enfim, cabelo, já falei um pouquinho sobre estar um pouco desconfortável para vocês, mas é isso, né, gente? Tem que trabalhar, vai fazer o quê? Mas eu já tô me sentindo um pouco melhor, assim, já tô me sentindo um pouco melhor. E eu acho que cada dia eu vou me sentindo melhor, né? Bom, como vocês bem sabem, eu já chorei bastante pitanga aqui nesse canal. Depois da separação, e contei todo o meu processo de luto pra vocês, né? De altos e baixos, e questões de memórias e por aí vai. Só que nesse momento da vida, 4 meses após a separação, maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses após o divórcio, eu estou me sentindo bem. Eu achei que quando eu viesse para Balneário Camboriú, eu ia ter muitas memórias, mas não. Em nenhum momento eu senti falta, em nenhum momento aqui eu chorei com saudade. Inclusive fui no restaurante que eu ia acompanhada e foi super tranquilo, me senti super feliz, digna, merecedora de estar naquele lugar. Então, essa questão das memórias, que era uma coisa que eu temia com a mudança, assim, de fato, foi uma coisa que não aconteceu, né? Quando eu decidi sair, eu contei pra vocês, eu sabia que eu ia ter um custo mais alto. Aqui, Balneário Camboriú é uma cidade mais cara. Eu já contei também que lá eu pagava R$3.500 de aluguel, mais 400, 500 e pouco de condomínio, dava às vezes 4.000 e um pouquinho, tá? Nesse apartamento eu pago R$5.200. E como que foi o processo de locação aqui? Precisava de 2 calções, aqui no caso, então R$10.400 para entrar nesse imóvel, mais um aluguel adiantado, tá? Então, 15 mil e pouco. Lá no outro apartamento, a multa foi de 8.400 e pouco para sair no tempo que eu tava. A pintura do apartamento foi R$2.500 que eles me cobraram para pintar aquelas bolas, aquele verde todo que tava ali na parede, né? E mais a questão do aluguel ali, né, vigente, que tava ali no mês vigente e por aí vai. Como lá foi alugado por seguro-fiança, não tinha calção para pegar. Então, não tinha calção, no caso, para abater da pintura ou por aí vai, tá? Aqui no caso, quando eu saí, eu tenho, né, esse calção de 10.400 que eles devolvem caso entregue o apartamento, tudo bonitinho, do jeito que pegou, e enfim, né? Quando eu vim pra cá, eu falei pra vocês que eu tive essa sensação de estar descendo o padrão, porque o apartamento aqui é menor e tal. Só que uma coisa que eu percebi na medida que eu ia trazendo as minhas coisas, pendurando as plantas, botando as coisas no lugar, é que esse apartamento, de alguma forma, que eu ainda não consigo explicar racionalmente, ele ficou melhor do que o outro. A sensação que eu tinha é que aquele apartamento de Pissarras, ele era um apartamento grande, com uma vista linda mar, só que ele era mais frio. A sensação que eu tinha é que eu tinha que fazer muita coisa para deixar ele aconchegante. Então aquelas bolas na parede, a luz quente, plantas e tal, precisava de muito esforço para ele ficar acolhedor, para ele ficar aconchegante. Ainda assim, eu acho que ele era um pouco mais frio do que esse apartamento de agora. E aqui, faz uma semana só que eu me mudei e a sensação que eu tenho é que aqui é mais gostosinho, é realmente mais aconchegante. Até teve no Instagram
pessoas que comentaram, nossa, o teu subconsciente comprou aquelas cadeiras para esse apartamento aqui, porque combinou muito bem ali na sacada e tal, e eu acho que sim, a sacada ficou muito gostosa. Outra coisa que eu sinto é que esse apartamento e essa cidade, ela é mais funcional para minha personalidade. Então eu sempre falo para vocês de autoconhecimento, da importância da gente se autoconhecer, porque aquilo que é importante para mim, talvez não seja importante para vocês. Aquilo que é uma necessidade para minha alma, talvez não seja uma necessidade para a alma de vocês. Então, como eu tenho uma essência bem exploradora, né? Um dos meus arquétipos de essência é o explorador, o aventureiro, que é aquele que precisa que ir, que vai, se movimenta e descobre coisas, que não tem limites. Essa cidade, ela funciona melhor pra mim porque existe muita coisa pra eu olhar aqui, existem muitas ruas pra eu explorar. Então, desde que eu me mudei pra cá, eu sinto que eu tenho me movimentado mais e eu ando e todo lugar que eu ando eu acho bonito. Isso que nem é verão ainda, né? Então, eu sinto que é como se aqui tivesse mais vida e eu preciso dessa vida. E eu também, como sou 5 na numerologia, o 5 é movimento. Eu preciso de movimento para viver, eu preciso estar em movimento, eu preciso dessa agitação de alguma forma. Então toda vez que eu vou para um lugar muito parado, muito isolado, parece que a minha vida dá uma estagnada. E toda vez que eu me alinho com essa essência desse movimento, eu sinto que a minha vida também, ela melhora, né? E aí esse apartamento eu acho ele bem funcional, aqui tem a cozinha, que é integrada com a sala, as bancadas, os armários, a sacada, tava fazendo minha unha ali final de semana, sentei ali, botei meus esmaltes, minhas coisas, fiquei ali sentadinha fazendo a unha, já tomei café ali na sacada. Então eu sinto que a sacada daqui, ela é mais funcional do que a sacada lá do outro apartamento, por conta do vento e tal, muita poeira. E aí tinha também aqueles prédios bem de esquina ali com a sacada, que dava pra ver sacada com sacada, quem tava no outro prédio dava pra ver, o meu vizinho da janela do outro prédio também via ali dentro de casa. Então eu acho que aqui tem um pouco mais de privacidade também do que lá na sacada do outro apartamento, tá? Então hoje eu já me sinto confortável aqui, hoje eu já não acho que eu desci tanto padrão assim e o apartamento me atende bem. As crianças vieram no final de semana e elas queriam ficar, mãe, não quero ir embora, não quero ir embora. Então elas gostaram bastante. Foram pela primeira vez dar uma voltinha sozinhas aqui em Balneário, que ele queria comprar um creme da Creamy, né? E aí eu falei, filha, na farmácia tem. E aí ela assim, ai mãe, você compra? Eu falei, não, você vai sozinha comprar. E aí elas foram as duas bater perna, para o picolé, foram na farmácia. Eu falei, podem ir, aqui a cidade é segura, qualquer coisa bota ali a localização no celular ou manda mensagem no WhatsApp, vão tranquilas, né? E eu acho que é isso, os pais, eu acho que eles precisam impulsionar os filhos a sair de casa, né? A ir para a vida, né? Ter esse movimento e ganhar essa autoconfiança de sair só, de ser só, né? E aí foram, mas logo voltaram, fiquei bem tranquila, assim, porque eu confio bastante nelas. E foram bem ensinadas, então foi bem tranquilo, assim. E aí, mas voltaram rapidinho, assim. Então, as crianças também se adaptaram bem aqui ao apartamento, então foi bem bom. O sofá, que era um medo aqui que ficasse muito exagerado, porque lá o apartamento era maior, mas eu achei que ele ornou super bem o tapete, o sofá, com a TV pendurada. Então, assim, eu gostei bastante, eu tô super feliz, tá? Com relação à minha vida profissional, financeira, enfim, depois do divórcio eu tive um pouco de dificuldade, como é que eu vou dizer? Eu sou a pessoa que crio o conteúdo e tal, né? Então o meu ex-companheiro, editava os vídeos, emitia as notas, enfim. Então essas coisinhas que ele fazia, eu passei a fazer. Então, só que eu não tenho firula de vídeo, né? Eu sou a pessoa básica, assim. Eu sou do básico que funciona. Feijãozinho com arroz bem feito funciona bem pra mim. Então eu corto o começo e o final do vídeo, eu não tenho necessidade de ficar enchendo ele quando queria fazer, eu já dizia, não, tira, porque eu não gosto mesmo de muita informação, muita coisa, muita firula, não sou a pessoa que fico lambendo vídeo, lambendo capa, não sou essa pessoa. Então foi fácil manter, a edição pra mim é a parte mais tranquila. O que foi difícil pra mim foi essa parte de nota fiscal, de emissão de nota, porque a gente fazia isso de forma manual. Então, cada pessoa que comprava um produto, um curso,
ele que emitia as notas de forma manual. E por um lado foi bom, porque o que aconteceu? Eu automatizei esse sistema de nota fiscal. Então eu contratei um programa que quando a pessoa compra, automaticamente esse programa já gera a nota. Claro que tem o cadastro com a prefeitura de Balneário, porque a empresa está registrada aqui em Balneário Camboriú, né? Tem um sistema lá, teve até que liberar um negócio, meu contador precisou com a prefeitura daqui, mas depois que fez essa parte chatinha de configuração, assim, deu tudo certo. Então eu não tenho uma pessoa que cuida dessa questão da nota, né? Hoje ela é automatizada. Outra coisa que aconteceu, foi muito interessante isso, depois do divórcio, eu até o divórcio eu fazia em média de 5, 10, 15 vendas por dia, né? Oscilava aí nesse movimento, assim. E desde que eu me divorciei, eu tenho feito 50, 60, 70 vendas por dia. Isso é muito interessante, assim, né? Que foi uma coisa que eu observei uma mudança significativa no meu faturamento, na questão das vendas, fazendo as mesmas coisas que eu... acabou de entrar venda aqui de novo. Fazendo as mesmas coisas que eu fazia e, claro, também tô tendo outras ideias, outros movimentos. Então, assim, financeiramente falando... O meu faturamento, não desde que eu me divorciei, desde que eu assinei o divórcio, né? Desde que o divórcio saiu, é muito louco isso. Há quem não acredite nesse rolê de energia, de frequência, mas foi assim, tipo, no dia seguinte algo mudou e as vendas de fato aumentaram significativamente, assim, tanto que eu tinha contratado um plano de nota fiscal. Porque você paga pela quantidade de notas que você envia, esses planos automáticos, e eu recebi uma notificação de que eu preciso escolher outro plano porque eu usei todas as notas do plano que eu tinha e porque aumentaram significativamente as vendas, né? E isso foi algo que mudou também depois da separação, essa questão financeira, de alguma forma, deu uma melhorada significativamente, assim, então realmente mudou, tá? Com relação ao ateliê, eu tive que pausar, eu ia abrir ele na semana que eu decidi me mudar, só que eu tinha muito essa sensação, assim, de que faltava alguma coisa. E de fato faltava eu voltar pro meu lugar. E é uma coisa que eu tenho percebido muito isso, assim, já tem algum tempo que eu tenho entrado nesse movimento de ocupar o meu lugar, entender qual é o meu lugar. Tanto na internet, que eu gosto desse lugar de conversar com vocês, de falar da minha vida, desse lugar muito mais do que do lugar professora, do lugar mentora, do lugar especialista. E eu já contei também que desde que eu fui picada pelo bichinho do marketing digital, parecia que todo mundo tinha que ser coach, todo mundo tinha que ser mentor, professor, especialista. Eu tinha esse conflito de que eu não tinha mais idade para ser blogueira, de que eu não tinha mais idade para ficar falando da minha vida desse lugar aonde esse papo assim que a gente tem uma com a outra. Então eu tinha muitos conflitos internos com relação ao meu posicionamento na internet. E por vezes eu fiquei tentando fugir disso, né? Fugir desse lugar de bater papo, de conversar, de contar. Esse papo de amiga, assim, que eu falaria pra uma pessoa próxima. E ficava tentando ir pra caixa ali da professora, da terapeuta estruturada, porque existem as caixas de como as coisas devem funcionar. E eu sinto que desde que eu entendi, cara, eu também sou blogueira, né? Eu amo esse compartilhar. No meu período de separação, que foi um período extremamente doloroso pra mim ali, aquela primeira semana, assim, foi muito difícil pra mim, assim, foi muito doído, assim. A coisa mais fácil pra mim foi dividir, a coisa mais fácil pra mim foi compartilhar. Então, isso é natural pra mim dividir, é natural pra mim compartilhar os meus processos e a forma com que eu vivo a minha vida, né? E o Hierofante também é um pouco, essa carta 5, fala desse movimento do compartilhar e tal, né, de contar o que vive, de contar o que experimenta. Eu só gosto de falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu sei, porque vivi, não porque eu estudei, porque eu li, porque eu pesquisei, porque eu ouvi alguém falar. Eu sou a pessoa que eu preciso viver, eu sou sinestésica, né? Então, eu sinto que eu fui pra esse movimento dizer, não, eu vou ser Daniela gosta de falar sobre muitas coisas, Daniela é movimento e desde que eu criei esse canal, eu venho pra esse movimento de ocupar esse lugar que gosta de falar de muita coisa e fazer muita coisa.
Quando eu fiz as pazes, eu já falei aqui sobre o arquétipo da criadora, né? Quando eu decidi que eu faria velas e tal, eu fui exercer esse meu lado criadora, que é a confeiteira, que gosta de criar, que gosta de artesanato. Então foi também uma sensação de estar voltando para casa. E Balneário Camboriú, por mais que vocês digam assim, né? Muita gente fala, Dani, existem várias cidades no mundo que você precisa conhecer. É a mesma coisa quando você casa com alguém. Existem muitas outras pessoas no mundo, mas você não quer as outras pessoas. Você quer aquela pessoa que você escolheu, né? Como pego no pé, eu tenho um amor pelo meu tênis, né? Existem outros tênis, mas eu adoro o meu tênis. Não é sobre você ficar buscando quando a gente encontra o nosso lugar, é como se aquilo preenchesse a gente de um jeito que a gente não quer ser outra coisa senão aquilo. Que a gente não quer estar em outro lugar senão aquele lugar. Então, quando eu acredito no meu lado blogueira e que eu venho para esse lugar de compartilhar, esse é um lugar que eu gosto tanto de estar, que eu não quero ser especialista de nada, que eu não quero ser coach de nada, que eu não quero ser terapeuta de nada. Quando eu estou em Balneário, eu posso até ir para São Paulo, que eu tenho um pezinho, um amor, um coração em São Paulo, mas é como se aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho os restaurantes que eu gosto, eu tenho a praia, que é 2 quadras aqui de casa, eu tenho um shopping também que dá pra ver da janela, que em 5 minutos eu tô ali. É uma cidade que funciona pra mim, que tem supermercado, que tem tudo quanto é tipo de comida, que tem um monte de boutique de fruta, que tem tudo o que eu preciso, sabe? Então, por mais que existam vários lugares, a questão não é a gente encontrar os vários lugares ou as várias pessoas. É a gente encontrar o nosso lugar, aquilo que preenche a gente, aquilo que faz sentido pra gente. Então eu sinto que eu tô fazendo esse movimento de entender e encontrar qual é o meu lugar. Então no passado eu tinha um montão de amigas. Hoje eu não tenho muitas amigas, mas as amigas que eu tenho, elas são suficientes pra mim. Eu sei que existem várias outras pessoas, várias outras amigas, mas aquelas que eu tenho, elas me atendem, né? Elas atendem as minhas necessidades de troca e eu acredito que eu atendo as necessidades delas. Então eu sinto que desde que eu me separei, eu tenho buscado entender quem é a Daniela, além das relações, além da maternidade, né? Além da Dani que é mãe, além da Dani que foi esposa, além da Dani também que é empreendedora. Então tenho me conectado um pouco com essa minha essência, assim. Então tô super feliz, assim. Hoje eu tô num lugar de não feliz, emocionada e não, mas eu estou bem comigo. Eu sinto que eu estou voltando pra casa. Quando eu me olho no espelho, eu falei pra vocês, né, que eu tô nesse processo, assim, que eu não me adaptei, não me encontrei ainda não me olho e ainda não me reconheço, mas eu também vejo e reconheço que esse cabelo, ele reflete muito a minha personalidade. É um cabelo super alinhado com a minha personalidade, porque eu sou radical, então quando eu tomo uma decisão, eu vou pra frente e eu deixo pra trás tudo, de uma forma muito incisiva. Eu não sou uma pessoa morna, eu não sou uma pessoa... em alguns momentos eu sou morna, né? Porque a energia do morno, que é essa energia de primavera e outono, é uma energia de cuidado, né? De ter constância, de você nutrir as coisas. Então eu nutro aqui o canal de uma forma morna, né? De uma forma que eu vou 3 vídeos por semana, tá? Mas quando eu quero uma mudança, a mudança ela é radical. E eu sou mais radical do que morna, né? Eu sou uma pessoa muito, muito radical. Como verão e inverno, que não é mais ou menos frio. É muito frio, e verão não é mais ou menos quente, é muito quente. E a energia radical, ela é importante. Por muito tempo eu achei que ser radical era um problema. E hoje eu vejo a importância da energia radical. Quando você tá num relacionamento abusivo, você não pode ser morno. Você tem que decidir, eu preciso sair daqui. E essa é uma energia radical. Sair é uma energia radical. E eu sou radical. Então, eu acho que esse cabelo, ele reflete a minha personalidade radical. Esse cabelo reflete também um pouco a leveza, porque eu sou uma pessoa leve, apesar de radical. Eu gosto de ser leve, eu sou uma pessoa naturalmente sorridente, eu sou uma pessoa naturalmente feliz, assim. Eu tenho momentos de tristeza quando eu passo por situações específicas. É impossível alguém separar de alguém que você amava e sair sorrindo como se nada tivesse acontecido, né? É impossível você perder um filho e você simplesmente continuar a vida sorrindo como se nada tivesse acontecido. Então, sim, eu tenho momentos de tristeza quando eu passo por situações delicadas da minha vida,
mas a minha natureza, eu sou uma pessoa que eu acordo sorrindo, eu acordo bem-humorada, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa que eu sempre vou dar um sorriso para as pessoas, eu não sou uma pessoa de cara amarrada, de cara fechada, eu não sou séria, então essa é a minha personalidade. Eu já briguei muito com isso, porque parece que é uma pessoa infantilizada, uma pessoa muito disponível, mas é quem eu sou, faz parte da minha personalidade. Então eu acho que esse cabelo curto, ele reflete também um pouco essa leveza que é Daniela, de alguma forma, e essa força que também eu tenho, né? Eu não posso negar que eu não sou uma mulher forte. Eu acho que eu já passei por várias coisas na minha vida e eu tinha, como dizia minha psicóloga, você tem vários motivos para, se você quisesse, para um caminho de drogas ou qualquer outro caminho que não é considerado legal na sociedade, mas a gente também não pode julgar. Mas você ainda assim sempre tentou fazer as coisas certas, sempre tentou fazer as coisas direito. Então vamos olhar pra isso, vamos reconhecer isso. E eu reconheço isso, sabe? Por mais quando alguém diz assim, ah, Dani, você não se importa com as críticas? Cara, ninguém calçou os meus sapatos pra saber o que eu já vivi. Eu tenho uma história, por mais que eu seja alegre e sorridente, de muita dor, de abusos. Não foi um abuso com um homem, né? Eu já fui abusada por 3 homens diferentes. Eu já passei pela morte da minha filha, que eu carreguei no colo, que eu amamentei, e eu tive que enterrar a minha filha, né? Eu cresci sem o registro do meu pai, sem conhecer o meu pai. Eu já tinha quase 15 anos, entre 12 e 15, quando eu vi o rosto do meu pai pela primeira vez. Eu fui criada pela minha avó, então eu tive muitas vezes o desprezo da minha mãe, da minha mãe passar por mim e não me dar bom dia. Então, assim, eu vivi muitas coisas na minha vida pra eu validar uma pessoa que nem me conhece no dia a dia e levar em consideração qualquer julgamento que a pessoa faça sobre mim é raso. Porque o que eu compartilho na internet é uma pontinha de tudo que eu sou, assim. Então, eu sei muito bem, assim, eu estive aqui todos os dias, o tempo todo. Então, quando eu recebo muito comentário assim no Instagram, Dani, eu sei que tu recebe muita crítica, mas por favor, continua, não para. Gente, eu já cogitei parar, teve momentos que eu já, por coisa boba, mas assim, hoje, quando eu olho para as críticas, a pessoa, ela, pra me criticar, pra eu ouvir uma crítica, a pessoa ou ela tem que estar fazendo melhor, ou ela tem que estar num lugar melhor, ela tem que ter moral pra falar, né? Então, e às vezes a pessoa tem razão. Às vezes eu recebo crítica e digo, caraca, é verdade, né? Várias vezes eu já recebi crítica e falei, nossa, é verdade, você tem razão, né? Então eu vou lá e aí a pessoa ainda diz, nossa, nunca imaginei que tu fosse ver desse jeito, que educação. Porque é isso, às vezes a gente realmente, né, tá recebendo uma crítica e tipo, poxa, as minhas amigas também dizem, nossa amiga, isso aqui eu acho que, putz, verdade, né? Só que tem gente que só quer botar pra fora o que tá cheio dentro, né? A boca, como é que é? A boca, não sei o que, bota pra fora, o que no coração tá cheio. Tem um rolê assim. Então, às vezes, é muito mais sobre a pessoa do que sobre mim, né? Então, eu tô num momento da vida, assim, onde eu tenho me sentido melhor comigo mesma. Eu acho que eu tenho ganhado cada vez mais consciência sobre a minha identidade, sobre quem eu sou. Eu acho que esse cabelo também é muito simbólico, assim, sobre não querer mais me comprimir pra caber. Eu tô disposta de verdade a ser. Não sei se isso vai refletir no silicone também. Eu tenho refletido, né, sobre agora que eu decidi usar o meu cabelo natural, se isso vai refletir no querer usar o meu corpo natural, se um dia eu vou pensar em tirar o silicone, mas isso foi um pensamento que passou na minha cabeça. Se eu pretendo fazer esse movimento. Nesse momento não, mas nada impede que esse movimento de querer agora ir para esse lugar faça com que um dia eu volte atrás, e se eu voltar tá tudo bem, né? E se não voltar tá tudo bem também. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que se sente bem. E é isso, gente. Então, no geral, assim, eu hoje já agradeço por tudo que aconteceu. Eu acho que foi uma das melhores coisas que podia me acontecer, esse movimento do divórcio, da separação. Talvez não seja legal eu falar isso, mas é a forma com que eu vejo hoje. Eu acho que foi uma coisa boa. Às vezes alguma coisa ruim acontece, a gente não queria que acontecesse, a gente nega, a gente briga, mas a longo prazo, às vezes, a gente entende. Então, eu acho que foi uma coisa boa que aconteceu pra mim, só posso falar por mim, né? Não posso falar por ele. Porque a forma com que eu estou hoje, depois de todo o processo que eu vivi, eu tô me sentindo muito bem, tá?
Sobre o ateliê, acho que eu não falei, vou falar agora. Eu decidi começar agora na primavera, inclusive foi uma sugestão da Camila. Camila foi outra pessoa que eu trouxe para trabalhar comigo depois desse movimento do divórcio também, que ela já é aluna. Nossa, ela já é aluna, ela é cliente. A Camila já monetizou 3 canais do YouTube com o curso YouTube na Prática. Cara, a Camila já tá, eu lembro da Camila de muito tempo, de muitos cursos que eu lanço. E é mais fácil a gente dar oportunidade para quem apoia o nosso trabalho, para quem tá ali junto, que já entende o nosso jeito de trabalhar. Então a Camila me mandou um áudio dentro desses processos todos, né, que a gente conversa ali do WhatsApp e tal, porque a gente tá trabalhando juntas. E aí ela tá prestando serviço, no caso, pra empresa. E aí ela falou, ai Dani, né, espera, não lança agora, porque eu ia lançar na semana da mudança o ateliê e vender as velas. Mas eu tava numa energia tão bagunçada, eu digo não, né? E aí ela disse, espera, é primavera, né? Que é essa época de florescer, outra energia. Eu digo, é verdade, eu amo primavera. Primavera, eu acho que é a minha estação... Verão. Mas primavera eu gosto, eu ia dizer preferida, mas acho que verão eu gosto mais. Primavera é calor, né? Eu sou uma pessoa calorosa, sou uma pessoa pra fora. Verão é uma energia pra fora, inverno é uma energia mais in, mais pra dentro. Primavera é quando a gente começa a sair pra fora, né? Aquela coisa da novidade, que eu começo a florescer. Então eu decidi abrir o ateliê agora na primavera. Se tudo correr como planejado agora ali pelos 20 e poucos de setembro, eu vou entrar no movimento de vendas, tanto da loja Arquétipo na Prática, quanto do Refúgio do Ser, que é o ateliê ali com velas, incensos e por aí vai. E nesse período, depois que eu mudei, eu tava fazendo um curso de velas, que é uma professora espanhola. Cara, eu não sei, mas eu gosto de fazer cursos de fora pra saber o que tem fora, que às vezes não tem no Brasil ainda. E eu vi no curso uma vela num tronco de madeira que eu achei lindíssimo. E aí eu fui procurar pra ver se tinha aqui, não vi ninguém que fazia. E aí eu decidi também criar Refúgio do Ser, ou Home ou House, não sei, Refúgio do Ser House talvez, com foco em casa, com um ticket mais alto, com foco em decoração, em casas assim de luxo, com uns troncos que eu achei. Até achei uma pessoa agora pra ver se ela consegue moldar as madeiras de um jeito que eu gosto pra fazer as velas ali dentro. Então é tipo uma arte, é muito bonito assim. E eu quero fazer pra centros de mesa, agora final de ano, Natal, aquelas mesas grandes assim. Eu já imagino aquele tronco com aquelas velas, com vários pavis, vai ficar lindíssimo. Então eu comprei agora uns recipientes de tronco para testar essas velas também. Então eu pretendo criar essa marca, mas com essa identidade só em coisas de madeira. Mas ainda não é certo, né? Estou em testes e movimento. Tô feliz porque eu encontrei a minha gramatura perfeita para as velas aromáticas, então que fique um perfume. Até essa semana eu recebi uma visita, inclusive a prima do Alex, ela veio aqui. E aí a gente tem uma afinidade muito legal, assim, a gente conversou e quando ela chegou assim, nossa, que cheiro bom, é tua vela? Eu falei, aham. Então eu encontrei ali o percentual certo de essência pra exalar essa fragrância que eu gostaria que fosse bem marcante, mas que queimasse a vela até o final, né? Porque às vezes o excesso de essência acaba sufocando a vela. 10% de essência, que é o que o mercado usa, era bom, mas eu queria usar um pouco mais. Então encontrei a minha fórmula perfeita das velas, isso foi uma coisa que me deixou super feliz. Então eu tô nesse movimento agora mais inteira pra realmente abrir o ateliê. Aqui em Balneário Camboriú eu tenho mais correios, então eu tenho mais de um correio aqui que funciona pra mim. Eu tenho as transportadoras também que funciona melhor, né, por ser centro e tal. Então eu acho que pra logística do ateliê também ficou melhor. Sobre a sala comercial pro ateliê, eu achei uma, mas ela dá uns 10 minutos aqui de casa, 15 minutos mais ou menos, é na mesma rua, só que mais lá pro final. E aí eu ainda tô um pouco assim, eu queria mais perto, eu queria tipo aqui na volta do prédio, assim, que fosse só descer, ir pro ateliê, trabalhar e voltar pra casa. E eu vou ouvir, vou seguir minha intuição. Então, por enquanto, eu não fechei nada, não aluguei a sala comercial ainda. Eu não preciso de uma sala comercial que seja no térreo, porque eu não pretendo abrir a loja agora ao público, porque seria um investimento muito alto. Pode ser uma loja em prédio, pode ser uma sala comercial no alto, assim, porque é realmente só para produção das velas, só para ter esse espaço do ateliê fora de casa. Mas eu ainda não encontrei, quando eu encontrar com certeza eu vou fazer tour, vou dividir todo esse movimento com vocês, tá?
E é isso, gente. Tenho atendido consultoria de arquétipos. Theta Healing, tô só com as minhas clientes antigas, né? Com as minhas clientes de pacote de Theta Healing. E é isso. E tô com meu coração em paz, assim. Eu sinto que eu me sinto... Quando eu falo, eu usei esse termo, né? Do pintinho saindo da gaiola. Saindo da casca pela primeira vez. É assim que eu me sinto. Eu sinto que até Balneário Camboriú mudou, porque eu mudei, eu vejo Balneário de um outro lugar. E teve alguém que falou, né, Dani, Balneário também não é mais a mesma de quando você saiu. E é verdade. Sinto também um pouco, como se fosse aquela lenda lá da águia, que ela, depois de voar um tanto, ela vai lá, arranca as próprias penas e quebra os próprios bicos para voar ainda mais alto. Também me sinto nesse lugar, sinto que eu tô indo para um outro nível, que eu tô levando os meus negócios para o próximo nível. E eu tô me sentindo bem, assim, tô me sentindo em paz com isso. E é isso, gente. Atualizando vocês, né, de como estão as coisas por aqui. Hoje eu tenho atendimento, como eu falei pra vocês, essa semana também, amanhã. Eu ainda tenho que ir lá em Pissarras, que eu não fui ver, eu só recebi o vídeo dos pintores de como ficou o apartamento. Por vídeo tá tudo certo, então eu ainda tenho essa transição pra fazer, de encerrar esse ciclo por completo lá em Pissarras, para depois seguir adiante aqui. Mas agora, todo o espaço livre é realmente para o ateliê, para a loja de arquétipos, encontrar mais fornecedores de arquétipos, continuar criando os conteúdos aqui para vocês e nutrir aquilo que já foi criado, né? Nutrir aquilo que já existe na minha vida agora, que eu não tenho muito espaço para uma coisa nova, né? Mas vindo de Daniela, a gente de repente pode esperar mais uma ideia, mais uma coisa, e qualquer coisa a gente vai contratando gente, vai contratando pessoas para fazer esses negócios acontecer, essa engrenagem girar, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Me contem se vocês gostam de vídeos assim. Eu tô aqui ainda me adaptando. Hoje já tô me achando mais bonita do que estava assim que cortei. O cabelo agora ele vai assentando, né? Porque ele ficou muito tempo na trança, tava sem hidratação e tal. Então agora, e curtinho assim, é fácil, né? De hidratar, de nutrir, por aí vai. Não pretendo deixar o cabelão blackzão assim, só pretendo deixar ele um pouco mais cheio, talvez um pouco de franja, mas aqui eu quero deixar ele sempre baixinho. Eu acho que eu me gosto de cabelo curto, só que com um pouco mais de volume. E não pretendo alisar, por enquanto não faz sentido agora esse movimento. Ia clarear, mas eu acho que agora eu já tô gostando dele dessa cor, então já não sei se vou clarear ou se não vou, mas se clarear vocês vão saber. Se eu vou me aventurar aqui no clarear o cabelo. E é isso, meninas, e é isso. Me contem se vocês gostam de vídeos assim, clicando em gostei, que daí eu trago mais atualizações pra vocês. Eu acho que eu ia falar de namorando, né? Não tô namorando, mas eu tenho sim, eu tô saindo com uma pessoa que eu já conhecia, que eu não via há muitos anos. Essa pessoa me mandou uma mensagem assim que soube que eu tava separada. Que foi bem depois, assim, tipo, porque a gente realmente perdeu o contato. E, enfim, e aí ele me convidou pra jantar, eu fui, e foi muito legal, e a gente conversou bastante, e depois a gente saiu de novo. Agora, sábado, a gente vai num teatro, num negócio, assistir um negócio de comédia. Na sexta-feira ele me convidou pra ir num aniversário de um amigo, e eu falei que eu ia junto. Teve alguma coisa, um almoço na casa dele, da família e tal, que o irmão ia vir, ele me convidou pra ir, eu falei que não, porque daí eu acho que já fica muito sério quando começa a conhecer família, e que nesse momento eu queria, né, ficar mais quietinha, e que por enquanto família ainda não, né, já que não estamos namorando e tal. Mas a gente tem saído, a gente foi jantar também semana passada, eu acho que foi no vídeo do corte de cabelo que eu mostrei ali, que a gente até pediu uma champanhe, tomamos uma champanhe, não é champanhe que fala, né? Espumante. Tomamos um espumante, comemos, foi num restaurante italiano. Então eu tenho sim me permitido, mas também tenho feito coisas sozinha. Então eu ainda não tô nesse movimento de relacionamento, mas hoje eu tô bem, como eu vou dizer pra vocês, eu tenho me feito bem estar com alguém, sair, conversar, trocar, mas eu ainda tô nesse movimento de viajar.
Então, agora eu acho que mês que vem eu vou pro Rio, que a minha amiga vai lançar um livro. Então, tô me organizando, que ela mudou a data ali pra segunda. Então, talvez eu vá, daí eu não vou só pro lançamento, daí acho que eu já vou ficar uns 5 dias no Rio de Janeiro, aproveitar lá que já vou pra prestigiar ela. E aí aproveito pra dar uma volta, conhecer algumas coisas. Faz tempo que eu não vou pro Rio, tem uns 10 anos a última vez que eu fui pro Rio de Janeiro. Em novembro, se tudo correr como planejado, eu também pretendo viajar pra fora. Então, nossa, tem um lugar assim que eu tô completamente apaixonada, tenho assistido muitos vídeos desse lugar, mas aí tem o rolê do ateliê, o movimento das coisas, então tenho que ver como é que vai ficar isso, porque eu vou sair 5 dias em outubro para ir pro Rio, e aí não sei se consigo viajar ali uma semana também em novembro. Mas a minha meta é viajar pelo menos 3 vezes por ano ou 4. Então a cada 3 meses eu escolho deixar a página do ateliê em construção, viajar, voltar e seguir a vida. Então, realizar esse meu lado exploradora, o ateliê realiza o meu lado criadora e as consultorias de arquétipos e o canal de arquétipos realizam o meu lado maga. Então eu tô alinhando a minha vida, integrando a minha vida com esses 3 arquétipos de essência para que eu me sinta bem na minha vida, para que eu me veja na minha vida, para que eu crie uma vida mais alinhada com a minha verdade e com a minha essência, porque eu acredito muito na frequência da verdade. Eu acho que quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente volta para casa, a vida flui de um jeito que a gente nem consegue explicar como tudo aconteceu. Porque pra mim a mudança foi algo, assim, quando eu me alinhei com quem eu sou, com o meu lugar, a vida trouxe tudo que eu precisava. Os pintores vieram na porta, tudo foi acontecendo. O aumento das vendas sem eu fazer campanha de anúncio, esforço, nada. Então eu vejo que quando a gente se alinha, quando a gente volta para casa, quando a gente se esvazia do que todo mundo tá fazendo, do que os outros estão vivendo, de como cada um tá vivendo, eu acho que a vida diz um grande sim. Quando a gente diz sim pra gente, a vida também diz um grande sim de volta, né? Então é isso, meninas. É assim que está a vida por aqui. Assim que eu entrar no movimento do ateliê e começar a vender as coisas, eu venho falar pra vocês de como tá sendo a experiência de vender produto físico, como tá sendo essa dinâmica, essa logística, se foi mais fácil do que eu imaginava, essa questão de faturamento, se deu certo inicialmente, se não deu, enfim, tá pra documentar tudo pra vocês. Agora sim, acho que agora eu atualizei vocês de tudo. Me conta se vocês gostam de vídeos assim e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.